Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu começo essa edição falando de economia. O valor dos imóveis novos e usados registrou alta nos últimos 12 meses. Os dados são do índice FIPE-ZAP. E o levantamento foi feito em 50 cidades de todo o país. O preço dos imóveis novos e usados subiu 5,66% nos últimos 12 meses, encerrados em março, segundo o índice FIPE-ZAP. O aumento foi registrado em 49 das 50 cidades pesquisadas. Entre elas estão todas as 16 capitais que integram o índice. A alta é um pouco maior do que a inflação acumulada no mesmo período, de 5,6%. O preço médio de venda no mês passado foi de R$ 8.400 o metro quadrado. Goiânia é a capital com a maior alta, com 17,68%. Depois aparecem Campo Grande, 13,4%, Maceió, 12,94%, Florianópolis, 11,73% e Curitiba, 11,62%. Em 4 capitais, a alta foi menor que a inflação acumulada no período. São elas São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Brasília. O índice FIPE-ZAP acompanha a variação do preço médio de apartamentos prontos em 50 cidades brasileiras, com base em anúncios veiculados na internet. E ainda falando de economia, o desemprego voltou a subir no Brasil. A taxa ficou em 8,6% no trimestre encerrado em fevereiro. Os dados foram divulgados pelo IBGE. A taxa de desemprego no Brasil subiu para 8,6% no trimestre entre dezembro do ano passado e fevereiro deste ano. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua do IBGE, informou que esse foi o menor resultado para o trimestre dezembro, janeiro e fevereiro desde 2015. No mesmo trimestre de 2022, a taxa era de 11,2%. Com isso, o número absoluto de desocupados teve alta de 5,5%, chegando a 9.200.000 pessoas. São 483 mil pessoas a mais desocupadas, quando comparada ao trimestre anterior. Mas houve recuo de 23,2%, ou 2.800.000 trabalhadores, em relação a 2022. A taxa de informalidade da população ocupada permaneceu estável. A população desalentada, que desistiu de procurar emprego, permaneceu em 4 milhões de pessoas no trimestre, o que representa uma queda de 16%, ou menos 754 mil pessoas na comparação anual. Já o total de pessoas ocupadas passou de 98 milhões de brasileiros. Na comparação anual, houve crescimento de 3%. O rendimento médio real ficou em R$ 2.853 no trimestre encerrado em fevereiro, o que mostra a estabilidade em relação ao trimestre encerrado em novembro. Segundo o IBGE, o mercado de trabalho parece estar voltando à normalidade. Isso se deve ao impulso da recuperação depois da pandemia. E por falar em mercado de trabalho, de cada 10 contratações feitas em fevereiro, 6 foram de trabalhadores com ensino médio completo. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Ao todo foram feitas mais de 1.900.000 admissões em fevereiro para vagas de trabalho formal. E desse total, 1.200.000 foram contratações de pessoas com ensino médio completo, o que corresponde a 62,2% do total. Os dados foram divulgados nesta semana pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A diferença entre o número de contratações de pessoas com esse nível de escolaridade para o ensino superior completo, que ficou em segundo lugar, é de quase 1 milhão de empregos. Em fevereiro foram admitidos mais de 212 mil brasileiros ou estrangeiros formados em algum curso superior. O número é cerca de 4,5 vezes menor do que os trabalhadores que concluíram o ensino médio. Quanto ao tipo de atividade econômica, a maioria das admissões em fevereiro foi de trabalhadores do setor de serviços, com destaque para os vendedores do comércio em lojas e mercados. A faixa etária predominante nas admissões foi dos 18 aos 24 anos e no mês foram admitidas mais mulheres do que homens.
E o código de barras completou 50 anos nesta semana. Inventado nos Estados Unidos, o sistema para verificação de preços se tornou um documento de identidade dos produtos. Barras verticais, números e facilmente lidos por uma máquina. O famoso código preto e branco, patenteado inicialmente pelos americanos Norman Joseph Woodland e Bernard Silver em 1952, só foi realmente aperfeiçoado e comercializado em 1971, impulsionado pelo engenheiro americano George Lauder. Em 1973, o código de barras se tornou no sistema usado para identificar os produtos de grande consumo que seriam comercializados nas décadas seguintes. De lá para cá, a utilização do código foi se transformando e, atualmente, suas linhas verticais são escaneadas 6 bilhões de vezes por dia em todo o mundo. A cada segundo, 70 mil produtos passam por uma caixa registradora. Mas a sua utilização pode estar próxima do fim. Isso porque o QR Code tem tomado proporções mais expansivas do que a manutenção do próprio código de barras. Os especialistas acreditam que o código de barras se tornará um QR Code, que significa Quick Response Code, ou seja, código de resposta rápida. Sua vantagem sobre o código de barras é que consegue integrar muito mais informações, por exemplo, a composição do produto essencial para a reciclagem. Aplicado aos produtos de consumo, o QR Code será uma ferramenta formidável para desenvolver a economia circular, em particular a reciclagem e o reuso. Mas as empresas garantem que o célebre sistema de identificação de produtos comerciais, que faz 50 anos em 2023, vão permanecer no mercado por sua praticidade e, principalmente, facilidade de leitura. E quem também fez aniversário esta semana foi o celular. Este aparelho, que já faz parte da cultura nacional, surgiu bem longe daqui. O primeiro celular foi fabricado nos Estados Unidos na década de 1970 e era o famoso tijolão. Nas ruas, pouca gente lembra dele. Já ouvi falar. Eu peguei aqueles dos pequenos, não os tijolão. Eu só lembro porque quando eu estudava, passava, né? Porque eu não sou desse tempo. Bem diferente dos atuais smartphones compactos, aquele primeiro celular pesava 1,1 kg e não tinha nada de tela, muito menos câmera para tirar fotos ou gravar vídeos. E a bateria durava no máximo 10 minutos. Como é que seria para você hoje? Impossível. É que um celular naquele tempo servia só para fazer ligação mesmo e tinha que ser muito rápida, porque logo acabava a bateria. E detalhe, o preço era exorbitante. Se fosse hoje um aparelho daquela época, custaria em torno de R$130 mil. Sério mesmo? Não compraria. O inventor do aparelho foi o engenheiro Martin Cooper, que é conhecido como pai do celular. Aos 94 anos, ele diz que sua ideia inicial era criar um dispositivo que pudesse ajudar principalmente pessoas que lutam contra doenças. A utilidade da invenção com certeza superou as expectativas, a ponto dele se tornar imprescindível para a vida moderna. Basicamente, o instrumento que eu mais uso hoje para trabalhar, para comunicar com meus amigos, com minha família, enfim, para me locomover na cidade. Faço trabalho, às vezes eu jogo para entretenimento. Na hora de comer? Também. É comendo e olhando, passando o dedo, né? TikTok, YouTube. Acorda comigo e dorme comigo. Todo dia? Todos os dias. O problema é que com a popularização do celular, as pessoas se tornaram dependentes dele. E o inventor lamenta o excessivo apego que a grande maioria da população mundial tem pelo aparelho. E faz um alerta: é preciso ter cuidado com a distração ao celular. Vi que você atravessou a rua distraindo com o celular na mão, não tem medo? Não. Não tem medo? E de assalto? Assalto sim, bastante. Ainda mais em uma cidade como São Paulo. Se bobear, perde o aparelho, que já é quase uma extensão do corpo. E aí vem aquela dor de cabeça até conseguir um novo. Fora a tristeza e ansiedade por ficar um dia que seja sem celular. Para mim seria horrível ficar sem celular. Se eu ficasse um dia sem celular,
eu não ia viver. Acho que não tem como não passar um dia sem celular, não. A gente depende muito dele. Eu mudo de assunto agora para falar de saúde. A exposição indevida ao sol é um problema que muita gente ignora, mas que pode trazer muitos prejuízos para a saúde. E por isso, o governo federal criou uma campanha de conscientização. O objetivo da iniciativa é conscientizar as pessoas sobre os riscos e as consequências da exposição indevida sem orientação médica ao sol. Prevê ainda a adoção de medidas necessárias para facilitar ou possibilitar o acesso do cidadão ao protetor, ao bloqueador ou ao filtro solar. A lei estabelece ainda que caberá ao poder público vincular anualmente, nos meios de comunicação, campanha específica durante o período de férias escolares sobre os riscos da exposição ao sol. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o câncer da pele responde por 33% de todos os diagnósticos da doença no Brasil. A cada ano, cerca de 185 mil novos casos são registrados em todo o país. De acordo com o Ministério da Saúde, qualquer pessoa pode desenvolver o câncer de pele, mas aquelas com pele muito clara, albinas, com vitiligo ou em tratamento com imunossupressores, são mais sensíveis ao sol. A doença é mais comum em pessoas acima dos 40 anos, mas essa média da idade vem diminuindo com o passar dos anos, em função do aumento do número de jovens constantemente expostos aos raios solares. E veja a seguir, estudo mostra que barulho de trânsito pode aumentar a hipertensão. E você vai ver também, médico de Minas Gerais veste crianças com fantasias de super-herói. E tensão pela cirurgia vira uma grande brincadeira. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e mais notícias do Brasil e do mundo para você. E a gente volta com um alerta. Um estudo mostrou que a exposição prolongada ao barulho de trânsito aumenta a hipertensão. Para chegar até esse resultado, os pesquisadores utilizaram dados de um biobanco do Reino Unido e analisaram mais de 240 mil pessoas, entre 40 e 69 anos, que não sofriam de hipertensão até aquele momento. Também foi observado o nível de ruído diário que cada um dos participantes ouviam durante todo o dia, de acordo com a região que moravam e trabalhavam. Após 8 anos de investigação, eles descobriram que os indivíduos que moravam perto de estradas movimentadas foram mais propensos a desenvolver hipertensão. Também foi comprovado que o risco era cada vez maior conforme o volume do ruído se intensificava. Em ambientes com barulho e com o meio ambiente contaminado com gases poluentes, os resultados foram ainda mais graves. O que significa que a poluição também desempenha papel importante no desenvolvimento de hipertensão. Segundo os estudiosos, os resultados foram alarmantes e causaram surpresa em todos os envolvidos na pesquisa, principalmente na associação entre o ruído do tráfego rodoviário e a hipertensão. Para os cientistas, os dados encontrados na pesquisa fornecem evidências de maior qualidade para justificar o potencial de modificar o ruído do tráfego rodoviário e a poluição do ar. Portanto, o grupo deseja que as indústrias automotivas deem mais atenção para a saúde das pessoas e invistam em veículos mais silenciosos. E olha só, em Bruxelas, a capital da Bélgica, estudantes de medicina estão realizando um atendimento diferente. Eles criaram uma clínica de ursinhos, que é voltada para crianças de 4 a 7 anos. E elas trazem seus brinquedos favoritos para serem examinados. Papa, maman, je comprends pas, mon nounou fait raplapla, il a mal par-ci par-là.
Sabe aquela Barbie ou aquele boneco super-herói que a gente não largava quando era criança? Agora imagina poder brincar de médico dentro de um hospital de verdade com eles. Os alunos de uma universidade na Europa tornaram isso realidade, com uma oficina pra lá de especial, com o objetivo de desvendar o mistério das visitas infantis aos hospitais, apresentando as técnicas médicas de uma forma mais leve. Essa é a 10ª edição da Clínica dos Ursinhos de Pelúcia, que teve origem na Alemanha. A pequena Emma, de 5 anos, levou o seu cachorrinho de pelúcia para se consultar. Ela estava com dor de ouvido e tinha um docinho na orelha. Depois que passam por uma triagem inicial, os brinquedos são enviados para radiografias e para uma sala de cirurgia forrada com papel azul, onde cirurgiões com máscaras realizam intervenções simuladas. Uma criança que passa pelo ambulatório vai entender melhor o que vai acontecer e assim vai nos ajudar mais a aceitar o tratamento e trabalhar com os profissionais de saúde. Ao todo, mais de 6.000 crianças e seus brinquedos foram atendidos na clínica durante os seus 10 anos de funcionamento. E olha só, aqui no Brasil a gente também tem um bom exemplo. Um médico de Minas Gerais encontrou um jeito para aliviar a tensão das crianças que vão passar por cirurgias. Olha só, ele veste os pequenos com fantasias de super-heróis e tudo vira uma grande brincadeira. Pode até parecer estranho, mas os pequenos heróis na sua tela são pacientes mirins, prestes a entrar em cirurgia. A ideia da fantasia por cima do avental foi do Dr. Leandro Brandão, um otorrino mineiro que decidiu trocar o trauma causado pelo ambiente pré-cirúrgico por uma bela lembrança. Mudou muito minha vida, porque ficou mais fácil de entrar com a criança, não me deixou traumatizado, assim, eu não fico sofrendo também junto com os pacientes. E a criança, né, não fica com essa memória ruim de mais um acesso ao sistema de saúde que dá medo, que doeu, né? Que doer que nada! O Léo, de 3 aninhos, amou a experiência. Gostei. Olha ele aí todo eufórico, entrando na sala de cirurgia de capa de herói. É a máscara do Batman. Fantasia completa para ganhar o poder que todo super-herói tem de sobra: a coragem. Coragem não é não ter medo, coragem é vão mesmo com medo. E aí agora com essa capa de coragem aqui você vai conseguir enfrentar esse medo aí. E aí eles esquecem, né? Até que estavam com medo. O doutor conta que tomou a iniciativa depois de um pré-cirúrgico traumatizante até para ele. É uma menininha que chama Alana. Ela agora já tá grandinha já. E foi com ela que, assim, ela que ficou na minha memória mais, assim, a entrada dela, sabe? Foi quando eu lembro de decidir, assim, nunca mais faço isso na minha vida. De pegar ela e entrar com ela chorando muito, né? E a mãe lá fora. E ainda eu tava, assim, chegando no hospital, tinha uma regra diferente de que não podia entrar os pais, aí que eu tive que brigar bastante para conseguir fazer isso, mudar, sabe? E ele conseguiu. A mãe do Léo, por exemplo, teve esse direito durante a cirurgia do filho. Mas com a tática usada pelo cirurgião, nem foi necessário entrar na sala. E aí, quando o Dr. Leandro chegou com as fantasias para ele escolher, né? Ele tinha me falado que estava desanimado, o Léo, e quando ele viu a fantasia, ele falou que ficou animado de novo. Então, já me deu, assim, um alívio, né? Aí ele já foi, nem olhou para trás, foi correndo com ele pelo corredor, e eu fiquei ali emocionada, porque o meu medo ainda existia, né? Mas, ao mesmo tempo, com o coração tranquilo de que, pelo menos, ele não teria nenhum trauma, né, com essa experiência. É um tratamento humanizado que faz toda a diferença. Eu acho que é tentar me colocar no lugar, né, da criança, dos pais e reconhecer que a criança, ela está entendendo o que está acontecendo, ela tem direito de ser tratada com respeito, né? Então não é para fazer graça que eu estou fazendo isso, não é para parecer, né, nada disso. Eu faço isso porque ela merece, a criança tem que entrar lá e ser tratada de um jeito
Porque para criança tudo tem que ser brincadeira. Tudo que a gente vai fazer tem que ser na brincadeira. Os negócios funcionam melhor. E a técnica deu tão certo que o médico passou a comprar caixas de fantasias para doar para os pacientes. O doutor Leandro resolveu postar em suas redes sociais alguns vídeos da nova rotina dele com os pequenos pacientes. A intenção era dividir a ideia com colegas de profissão e profissionais de outras áreas que também trabalham com crianças. Só que a estratégia criada por ele fez tanto sucesso que ele acabou ganhando milhares de seguidores. Só a página dele no Instagram tem hoje mais de 120 mil. E vídeos de atendimentos como esse aqui têm milhares de visualizações, curtidas e comentários carinhosos. Que sensacional seu contexto de super-heróis. Poxa, que lindo o seu trabalho. Foi Deus que lhe enviou com esse dom de atender as crianças com tanto carinho e amor. O que eu fico emocionado é justamente porque todo mundo para um tempinho da vida e vai lá, faz questão de ir lá, entra no Instagram e me manda uma mensagem agradecendo, dando parabéns, né? Dando parabéns para minha mãe tá super emocionada também, que toda hora chega mensagem para ela. E eu acho que isso que é bonito, assim, sabe? De estar tocando muita gente e muito profissional de saúde, para eles verem que tem outro jeito também de fazer. E ele diz que é tão simples e ainda pode copiar. O colega me perguntou se podia fazer isso, porque, pelo amor de Deus, o único motivo de eu ter postado é para que outras pessoas vejam que dá para fazer diferente. Né? Então, quanto mais a gente fizer isso, melhor. Né? Às vezes inventam outra brincadeira ou faz igualzinho, da mesma pessoa compra mesmo, não tem problema, não importa. O que eu achei é que quanto mais a gente fizer, melhor. Acho que é isso que é legal. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!